Olá a todas e a todos, é com grande satisfação que participamos do sexto CPAL, um evento da Casa, Congresso de Cultura e Educação para a Integração da América Latina. Nossa participação ocorrerá na mesa 22, intitulada Territórios da Transição Agroecológica, Alternativas para Pensar o Bem Viver. Essa mesa tem como objetivo discutir e apresentar teoricamente o contexto da inserção territorial no processo da transição agroecológica e apresentar estudos de casos nesse contexto, tanto para o Brasil quanto para a América Latina, visualizando o papel das universidades públicas, assim como sua relação com o modo de vida de camponeses e comunidades tradicionais, num processo constante de trocas e relações. O modo de produção capitalista, predominante desde a década de 70 no Brasil, tem demonstrado diversos problemas à sociedade e à concentração fundiária, por meio da mercantilização de alimentos. Dessa forma, a agroecologia possui um papel não somente prático e social para as economias locais, mas também se apresenta como uma proposta contra-hegemônica ao padrão de produção capitalista vigente. Teremos oportunidade de ouvir e dialogar nessa mesa com três importantes pesquisadores da América Latina. Meu nome é Selbo Rosas, sou docente e pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa e serei o coordenador dessa mesa. Tenho a satisfação em retornar a esse evento, que neste ano ocorre de forma online, devido à pandemia do Covid-19, após participar no ano de 2015, presencialmente, na Universidade de Los Lagos, em Osorno, no Chile. Por me sentir em casa, eu tenho a honra de apresentar os nossos debatedores. Mayra Alejandra Amares Buelvas possui graduação em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade La Gran Colômbia e mestrado em Geografia e Gestão Territorial pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente é doutoranda em Integração da América Latina na Universidade de São Paulo e membro do grupo de pesquisa GEGAT na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem experiência nas áreas de Ciências Sociais e Geografia, com ênfase em Geografia Agrária, atuando principalmente nos seguintes temas: território, resistência camponesa, territorialidades, políticas públicas e desenvolvimento. Nosso próximo debatedor, professor Júlio César Suzuki, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso, graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, graduação em Química pelo Instituto Federal de São Paulo, mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo. Possui 3 pós-doutorados, todos realizados na França. Atualmente é professor doutor 2 livre-docente da Universidade de São Paulo e atua no programa de pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado em Integração da América Latina, PROLAN-USP. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura, urbanização, geografia e literatura e teoria e método. E nosso outro debatedor, professor Romier da Paixão Souza. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestrado em agriculturas amazônicas pela Universidade Federal do Pará e mestrado em agroecologia, um enfoque para o desenvolvimento rural pela Universidade Internacional de Andalucia. Doutorado em estudos do meio ambiente pela Universidade Pablo de Olavide. Trabalhou como agente da ATER em assentamentos rurais, atuou como assessor técnico em organizações da sociedade civil do campo agroecológico, onde foi membro da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Desde 2005, é professor efetivo do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Pará, campus de Castanhal, onde foi coordenador do projeto de curso de técnico em agropecuária, com ênfase em agroecologia pelo Instituto Federal do Pará. Coordenou em nível estadual o programa Saberes da Terra na Amazônia Paraense, foi diretor da educação
agrícola do Instituto Federal do Pará e diretor de ensino do campus Castanhal do Instituto Federal do Pará. Desenvolveu diversas atividades de formação, pesquisa e extensão tecnológica junto a comunidades rurais amazônicas, possuindo publicações relacionadas aos temas de agroecologia, manejo florestal comunitário e educação profissional do campo. Atualmente, é membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia na Amazônia, vinculado ao CNPq. É membro do grupo de pesquisa internacional Cooperativismo, Desenvolvimento Rural e Empreendimentos Solidários na União Europeia e América Latina. É vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. É membro do grupo de trabalho sobre agroecologia política do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO. Atualmente é professor titular do Instituto Federal do Pará, tutor do Programa de Educação Tutorial de Agronomia do Instituto Federal do Pará e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em desenvolvimento rural, atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura familiar, agroecologia, extensão rural e Amazônia. Atua na área de educação a partir dos temas de educação profissional e educação do campo. Muito bem. Após a apresentação de cada componente da mesa, nós teremos aproximadamente 20 a 25 minutos para suas exposições. E após suas falas, farei uma breve síntese, trazendo os principais pontos apresentados e discutidos. E, posteriormente, deixaremos a possibilidade para que os ouvintes possam realizar suas perguntas para os nossos convidados. Então, dessa forma, desejamos a todos um ótimo evento e passo a palavra aos professores pesquisadores. Até breve. Olá, é um prazer imenso estar com vocês nessa mesa sobre territórios na transição agroecológica, alternativas para pensar o bem viver, sob a coordenação do professor Selbo Rosas e na companhia de Romieda Paixão Souza e Mayra Alejandra Mares Buelbas, e para discutir esses temas que para nós são tão caros, né? Sobretudo essa questão da necessidade de aprofundar uma reflexão acerca das matrizes de racionalidade que envolvem agricultura convencional e agroecologia, uma defendendo, sobretudo, a produção em grande volume, pensando em lógicas de exportação, na perspectiva da riqueza, que é exatamente a agricultura convencional, não se preocupando com o meio, não se preocupando com os animais, não se preocupando com os ciclos da natureza, e uma outra perspectiva, né, que é exatamente a da agroecologia, que vê a natureza como um recurso importantíssimo para a própria sobrevivência do homem, que discute exatamente a necessidade de proteger as florestas, as águas, as terras, né, que tem exatamente como fundamento, né, exatamente o amor e a dedicação a esse mundo que é da natureza, a esse mundo que é das próprias realidades espaciais que precisam ser aí mantidas e protegidas como uma riqueza para o futuro, uma riqueza para nós, uma riqueza para o mundo. Até porque sem a natureza não há homem. E nós vamos falar sobretudo da perspectiva do modo de vida e das populações tradicionais, e como elas têm elementos fundamentais para nos falar do bem viver e, sobretudo, contribuir para a reflexão acerca da agroecologia, com as suas práticas consuetudinárias que foram de manutenção dessa natureza que ainda existe no Brasil e no mundo. E aí nós temos um trabalho lindo, que é a tese de doutorado da professora Simone Rezende da Silva, que fala da importância dos afrodescendentes na manutenção da Mata Atlântica, da manutenção dessa formação, né, ecossistêmica que tanto, né, revela das nossas qualidades e da nossa própria história.
da nossa qualidade como nação, da nossa qualidade como história, mas também uma história de devastação, de destruição. E são exatamente essas populações tradicionais, como as afrodescendentes, que protegeram esses recursos. E nós vamos falar um pouquinho então desse dilema entre litoral e sertão, um dilema que foi representado na arte, como por exemplo na pintura, no caso em particular de dois importantes pintores brasileiros, como Deossir Gomes dos Santos, nascido em Guaraqueçaba, em São Paulo, em 1966, um dos artífices da pintura do universo cultural tradicional litorâneo brasileiro, e também Léo Costa, natural de Bom Jesus da Lapa, da Bahia, um pintor do mundo sertanejo. Esses dois que tanto falaram, né, dessas possibilidades de viver modos de vidas tradicionais, né, pelo interior e pelo litoral do país. É claro que discutir litoral e sertão não está só na pintura, né? É possível falar dessas representações artísticas a partir da própria literatura, como é o caso do Euclides da Cunha, nos Sertões, ou de Jorge Amado, com Capitães de Areia e Jubiabá, dentre tantas e tantas outras obras literárias. As imagens tecidas por um discurso não verbal, como é esse da pintura, né, do Deossir e do Léo Costa, né, contribuem para uma aproximação primeira com a vida de homens e mulheres na prática de suas existências, em que o trabalho e a sociabilidade tomam o centro da vida simples e que é marcada por uma forte relação com o ambiente. Seguindo por caminhos próximos de reconstrução das existências dos indivíduos, as narrativas presentes na literatura de Euclides da Cunha e de Jorge Amado, em discursos, nesse caso verbais, já nos revelam um pouco mais na tradução da violência e das subalternidades que permeiam as práticas sociais destes indivíduos, sertanejos, no caso de Euclides da Cunha, e meninos em situação de rua e trabalhadores do mar, nas duas produções mencionadas de Jorge Amado. Nos dois exemplos apontados, somente as obras de Jorge Amado não se referem às populações tradicionais, ainda que elas se relacionem ao mundo de subalternidades, de opressão, de violência, tão presentes naquelas populações. Como se indicou, por exemplo, em vários estudos, como em Caipiras Negros no Vale do Ribeira, do Renato da Silva Queiroz, e em Julgados da Terra, de Rosa Elizabeth Azevedo Marim. A geografia, né, em particular, que é a minha área de formação inicial, ela tentou, desde o final do século XIX, principalmente na França, dar conta das vidas dos homens e das suas marcas sobre o espaço, constituindo uma categoria importante para relacionar homem e meio, que era exatamente a categoria de gênero de vida. Há dois textos sobre gênero de vida incluídos na coletânea organizada por Rogério Resbart, Sérgio Nunes Pereira e Guilherme Ribeiro, que são da lavra de Povilau de Lablache, um dos pais da nossa geografia sistemática, sistematizada, institucionalizada na França, e que revelam procedimentos teóricos e relações com as quais se deveriam preocupar para análise da relação entre homem e meio. Fundamentos importantes que apontam uma geografia clássica extremamente potente e marcada pela busca de compreensão do complexo geográfico. No entanto, esta geografia foi insuficiente, conforme ponderara Antônio Carlos Robert Moraes, para dar conta de mediações que estavam postas para um mundo que tendia a se urbanizar muito rapidamente. Razão da insuficiência, inclusive, da categoria gênero de vida para dar conta da complexidade de possibilidades de vínculos para além da escolha das plantas cultiváveis, da propagação dos principais cereais, da plasticidade das espécies cultivadas, dos meios de alimentação, do sítio de estabelecimento, das formas de habitat, da expansão da vida pastoril, das faunas de estepes, dos meios de transporte e das concorrências dos gêneros de vida. As contribuições de Lablache ainda são muito importantes para pensar a reprodução material dos sujeitos do campo, envoltos em relação mais densa com a natureza, mas ainda falta dimensão política, cultural, social,
que tanto acalenta a busca para a sua compreensão mais necessária. Esta foi a busca de duas pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. Uma realizada pela professora Marta Inês Medeiros Marques, em 1994, e outra da minha própria lavra, em 1996. Na leitura de Marx, voltada para a discussão do modo de vida camponês sertanejo, o modo de vida corresponde a um conjunto de práticas cotidianas desenvolvidas por um determinado grupo social e decorrente de sua história, da posição que ocupa na sociedade envolvente e da forma específica que assegura a sua reprodução social. Corresponde, então, à forma de um determinado grupo social manifestar sua vida. No meu caso em particular, que estava preocupado com a transição de povoada a cidade em aglomeração de frente pioneira, em relação ao movimento do rural ao urbano, o modo de vida então se define pela forma como os moradores percebem, vivem e concebem, em específico, o espaço. Dois debates que foram muito importantes para permitir a atualização da discussão de Povidal de Lablache, incluindo dimensões tão caras à compreensão contemporânea da geografia sobre a existência material e imaterial de populações tradicionais. E eu então tento uma síntese, num texto que publiquei em 2013, sobre então o que seria o modo de vida na perspectiva das populações tradicionais. Poderíamos redefinir modo de vida pela forma como os moradores percebem, vivem e concebem o espaço, mediados pelo conjunto de suas práticas cotidianas e por sua história, posição que ocupam na sociedade envolvente e forma específica que assegura a sua reprodução social, constituindo-se no modo pelo qual o grupo social manifesta sua vida. Os modos de vida das populações tradicionais, então, se definem numa relação intrínseca entre a natureza e a sociedade, a partir de múltiplas determinações oriundas do ambiente local, inseridos em biomas diversos brasileiros, mas também das peculiaridades da cultura construída historicamente, conforme eu tentei defender então nesse texto de 2013, a partir dos diálogos interdisciplinares que realizamos com os debates dos intelectuais da geografia, da sociologia, da antropologia principalmente, mas sobretudo pelo conhecimento de campo em comunidades rurais do Brasil e do exterior. A diversidade de modos de vida na relação com a natureza, então, nos permite discutir o litoral e o sertão no modo de vida das populações tradicionais no Brasil. Ainda que o tempo seja curto para tudo que a gente gostaria aqui de dizer, o litoral tem um significado geográfico específico, relacionado em grande medida à região em que há a presença da brisa marítima, expressada na paisagem pela riqueza da vegetação arbórea em grande parte de sua extensão. A grande exceção, grande exceção mesmo, está na parte setentrional do Nordeste brasileiro, região em que as correntes marítimas não conseguem adentrar o território com a sua umidade. Essa foi a razão pela qual Manuel Corrêa de Andrade, um dos maiores geógrafos nordestinos do século XX, na descrição das condições naturais e diversidades regionais, aglutina o sertão ao litoral setentrional na sua monumental obra A Terra e o Homem no Nordeste, que fora originalmente publicada em 1963. O litoral, então, como toda região, conforme ensinara vários autores, como a Sandra Lencioni, na sua tese de livre docência, Região e Geografia, é fluida, bem como podendo ser descontínua, conforme afirmara também Rogério Resbart, em sua tese doutoral, contendo paisagens como herança, tal conforme fora compreendido por Aziz Absaber, e em suas palavras, herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. Para além do parâmetro ambiental e paisagístico,
O litoral, conforme ensinou José Borzaquielo da Silva, a partir de uma perspectiva histórico-sociológica para se chegar ao geográfico, é de onde partiam os colonizadores na conquista de terras desconhecidas, nas quais eram fundadas aglomerações extremamente dependentes do sítio localizado na borda marítima, o que define então que litoral e sertão iniciam um diálogo. E nas palavras então do José Borzaquielo, um interlocutor, o do litoral, recém-chegado, dominador, se percebe cheio de direitos, portador de superioridade. O litoral é condição de existência do sertão. Voltando às minhas palavras, estabelece-se uma dicotomia entre litoral e sertão, com a elaboração de um rico imaginário de depreciação do universo conquistado. O sertão adquire a condição de barbárie, com a presença de terras de homens rudes, brabos e violentos, de terra inóspita, avessa às regras da moral e dos bons costumes, nas palavras do professor José Borzaquielo da Silva, em oposição à condição de civilizado que impregna de sentidos o litoral, sobretudo a aglomeração de que parte a colonização. Colonização, diga-se de passagem, é esta sim, extremamente violenta, predatória, degradadora. A história da formação territorial brasileira, iniciada no longo século XVI, conforme discussão de Antônio Carlos Robert Moraes, em sua tese de doutorado brilhantíssima sobre a formação territorial brasileira. No processo de colonização, marcado pela dualidade litoral-sertão, conforme aponta Cândice Vidal e Souza, em seu belíssimo mestrado defendido na UNB, o litoral é espaço conhecido, enquanto o incógnito está adiante, lá naqueles lugares sertão. Essa é uma dualidade construída no projeto de construção da nação, conforme vai nos dizer então, em suas palavras, a Cândice. Desse campo narrativo, do pensamento social que qualifica o espaço físico e social da nação, emerge a representação do Brasil como lugar onde há sertão e litoral. O ensaio reconhece estas denominações como categorias articulantes do discurso construtor da nação, como sendo, pois, classificações insistentemente utilizadas para comunicar a formação do Brasil e o sentido geral e permanente da nacionalidade, que se processa. Sertão e seu contraponto litoral são, no seu sociográfico, recursos nominadores para caracteres percebidos na configuração do país. Pela compreensão de Cândice, Vidal e Souza, a dualidade é a unidade, pois os dois termos se articulam no sentido da construção da nação, em sua formação territorial. Lembrando de novo, Antônio Carlos Robert Moraes. Ainda para complicar um pouco mais a dificuldade de compreensão dos termos, aqui capturados como categorias de análise, José Borzaquielo da Silva propôs a interpretação de Fortaleza como cidade sertaneja, ainda que uma das maiores e mais importantes desde o período colonial do litoral brasileiro, núcleo de importante desenvolvimento industrial desde o final do século XIX e início do século XX. Em sua compreensão, José Borzaquielo da Silva recupera dilemas caracterizadores do urbano, já discutidos densamente por Doralice Sátiro Maia, tanto em seu mestrado quanto em seu doutorado. O mestrado defendido na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na Universidade de São Paulo, pensando essas contradições entre o rural e o urbano, o rural que pode estar na cidade e o urbano que pode estar no campo. Para o José Borzaquielo da Silva, o rural pode estar então na cidade, constituindo um movimento dialético de significados, em diálogo com o que nós vimos da professora Doralice Sátiro Maia. Nas palavras então do professor Borzaquielo, a metrópole sertaneja afirmou-se, nos últimos anos, contraditoriamente, ao permitir um processo de interiorização da indústria e de outras atividades, ampliou seu raio funcional,
ocupando papel de destaque na cena urbana brasileira. Capital do Ceará, quarta cidade do país em tamanho, centro turístico por excelência, Fortaleza fincou seu nome entre as grandes cidades. Um misto de novo e velho, de tradição e modernidade, de litoral e sertão está presente na cidade em várias manifestações de sua pujança urbana. À medida que se expande pelo interior, captura o sertão, o reproduz, lhe atribuindo novos significados. Fortaleza é metrópole, é cidade, é interior. Feiras, barracas de frutas, festas de São João, comidas típicas, sanfona, triângulo e muito forró estão presentes na cidade ao lado de centros culturais, polos industriais, centros digitais, entre outras inovações. A cidade consegue viver bem com suas funções dicotômicas, metrópole e parque temático, com reprodução da vida sertaneja. Vaquejadas, centros de tapioqueiras, casas de forró e tantas manifestações da vida do sertão confirmam Fortaleza como a metrópole sertaneja do litoral. Terminamos então o trecho do professor Berzacchiello. A partir então da dualidade dialética que envolve litoral e sertão, entendidos inclusive comunidade, litoral, sertão, por Cândice Vidal e Souza, na perspectiva ambiental e cultural, ainda é possível encontrar especificidades no modo de vida de populações tradicionais, litorâneas e sertanejas. É o que se pode ver, por um lado, na perspectiva do sertão, em estudos como o de Erivaldo Fagundes Neves, acerca da comunidade sertaneja de Alto Sertão da Bahia, bem como nas análises de inúmeros autores na coletânea organizada por João Batista de Almeida Costa e Cláudia Luz de Oliveira, com foco em populações ribeirinhas ou não dos sertões rosianos. Por outro lado, na perspectiva do litoral, a análise empreendida por Roberto Cante de Lima e Luciana Freitas Pereira sobre os conflitos, o ambiente e os rituais entre os pescadores do litoral carioca, ou ainda na discussão de José Geraldo Marques, ao construir uma proposta metodológica etnoecológica, no cruzamento de saberes com a integração da antropologia com a biologia, centrado no debate dos que vivem em relação com os manguezais, mas também na análise de Rosiane Campos de Caldas Brito sobre a construção de identidade social de pescadores do litoral carioca. Inspirados em Diegues e Arruda, como populações tradicionais litorâneas, é possível identificar ao menos algumas a título de exemplo: caiçara, jangadeiros, açorianos, pescadores, praieiros. Enquanto na perspectiva sertaneja, podem ser incluídos caboclos, ribeirinhos, sertanejos, vaqueiros, caipiras, varjeiros, pantaneiros, campeiros, babaçoeiros, sitiantes. Os quilombolas, em geral, podem ser enquadrados tanto na perspectiva sertaneja, ainda que existam comunidades litorâneas, e nesse caso, então, poderíamos colocá-los na perspectiva do litoral, como é o caso do Mandira, no Vale do Ribeira Paulista. Para uma descrição, ainda que rápida, para recuperar traços do modo de vida, podemos tomar algumas populações tradicionais, como os jangadeiros, os caiçaras, os quilombolas, mas eu vou apenas falar para vocês dos caiçaras, esses que são marcados pela mestiçagem entre os grupos étnicos indígenas, portugueses em menor grau de etnias africanas, constituindo-se a partir do século XVI com as suas culturas, as suas crenças e suas atividades de subsistências, em que a pesca artesanal e a agricultura representam um papel fundamental na composição alimentar, que era baseada no peixe, na farinha, em algumas plantações como a mandioca, o feijão, o arroz e o milho, além da existência da criação, sobretudo de pequenos animais, como as aves e os suínos. Os quilombolas se constituíram a partir de uma ampla variedade de processos.
em que se incluem as fugas com a ocupação de terras livres, em geral distantes das fazendas, bem como as heranças, doações, recebimento de terras, como pagamento de serviços prestados ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do sistema escravocrata, como após a sua extinção. E é nesse sentido que é importante pensar nesses dois grupos, por exemplo, que podem, tanto no caso dos quilombolas, serem do litoral quanto do sertão, como no caso do caiçara, que vive essa mediação no mundo do litoral, no contato com o mar, mas também com a terra, com a pesca e a agricultura, com a pesca e a pequena pecuária. O que nós vamos ter é um constrangimento daquelas práticas consuetudinárias e agroecológicas que eles realizavam, tanto dos seus cultivares, quanto também em relação aos sistemas criatórios. Práticas que tinham como base um saber tradicional sobre a natureza, um saber tradicional sobre esses cultivares e sobre esses animais. Um saber que se passava de geração em geração por meio da oralidade. E a violência do Estado, principalmente no Vale do Ribeira, que definiu unidades de conservação a partir da cota zero, é que fez com que o modo de vida dessas populações se transformassem radicalmente. O que eles concebiam e percebiam como fundamental da sua existência, ainda que em mundos extremamente subalternizados, foram transformados e impedidos de se realizar, sobretudo em relação aos seus cultivos, a realização da roça, a realização do extrativismo, tanto da madeira quanto de alimentos, a pesca, tudo isso foi alterado. E é exatamente isso que se coloca como a grande violência do Estado, mas também a violência do mercado imobiliário, que foi se expandido por esse litoral de São Paulo e particularmente também do Vale do Ribeira, como na Ilha Comprida, ocupando essas terras tradicionais. Então nós temos um mundo que foi maculado em termos dos elementos essenciais que se colocavam para a sua reprodução social. Esses saberes que, de maneira geral, podiam ser muito e são muito importantes para nós pensarmos em alternativas para o bem viver. Então nós temos aí a necessidade de valorizar esses sujeitos, as suas trajetórias e pensar, por exemplo, quanto que o Mandira é uma situação específica que tanto contribui para a gente pensar sociabilidades, práticas sociais, formas de apropriação da natureza e, principalmente, o respeito e o cuidado com esse mundo que nos foi dado. Assim, no sentido de concluir esta breve apresentação inicial sobre modo de vida de populações tradicionais no litoral e no sertão brasileiros, cabe apontar a possibilidade de uma agenda de pesquisa envolvendo saberes e discursos das populações tradicionais na América Latina em relação à agricultura e à saúde, apropriação e luta pela terra em comunidades tradicionais brasileiras, símbolos, valores e tradições em populações tradicionais, mediações entre a natureza e a cultura, permanências e transformações no universo caipira das populações tradicionais, estudos comparados de modo de vida de populações latino-americanas e africanas. E esse último tema nos mostra a necessidade de construir uma nova episteme para ler esse mundo subalternizado dos países periféricos, latino-americanos e africanos, que vivem aí situações de extrema opressão e que no seu interior ainda as populações tradicionais são das mais oprimidas. Quero agradecer demais o convite do professor Selbo Rosas para integrar essa mesa e reiterar a minha alegria de compartilhar esse debate com o professor Romier da Paixão Souza e da pesquisadora Mayra Alejandra Amares Buelbas. Muito obrigado. Olá, boa noite a todas e todos. Para mim é uma grande satisfação estar participando desse evento. Queria agradecer o convite do professor Selbo, saudar também os professores, o professor Júlio e a Alejandra, né, que estão participando dessa mesa. Para mim é uma grande satisfação participar desse importante evento.
Vim aqui para que a gente possa debater, discutir um pouco sobre um tema de suma importância na atualidade, que é a discussão sobre a perspectiva da transição agroecológica e como que essa transição pode gerar alternativas para pensar o bem viver, né, em diferentes territórios e, em especial, vou trabalhar um pouco com a perspectiva do território amazônico e trazer alguns elementos de como que camponeses e camponesas, povos e comunidades tradicionais têm construído perspectivas de transição agroecológica. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Queria iniciar dizendo que sou Romier Souza, faço parte do IFPA Campus Castanhal como educador, tenho atuado principalmente, né, com agroecologia a partir do Núcleo de Estudos de Educação e Agroecologia na Amazônia. Atualmente tenho coordenado um projeto chamado Resistências no Chão da Floresta, Agroecologia na Amazônia, que é um projeto onde a gente tem buscado visitar, né, e dialogar com comunidades rurais amazônicas e, principalmente, refletir com elas sobre essa perspectiva da transição. Então, é um pouco a partir daí que a gente vai trazer alguns elementos aqui para a gente poder dialogar nesta mesa. Queria começar falando exatamente sobre não uma Amazônia, né, única, mas as Amazônias, quer dizer, uma Amazônia das águas, das florestas, dos campos, uma Amazônia com ecossistemas, né, bastante diferentes e que, a partir desses ecossistemas, você tem processos, né, de adaptação e de construção, né, de territórios onde povos e comunidades tradicionais, povos originários, agricultores familiares migrantes, né, e outros atores têm ocupado historicamente, né, esse grande bioma da Amazônia brasileira. Esse bioma também tem uma diversidade humana, né, com povos indígenas, populações tradicionais, agricultores migrantes, né, e essa diversidade ela faz com que o território tenha uma possibilidade única, né, de construção, tanto de uma agrobiodiversidade bastante robusta, mas também o que o Richard Nogart chama de coevolução, né, coprodução, também um conceito do Van der Ploeg, quando a gente vai tratar dessa relação entre seres humanos, né, e natureza. Então, penso que essa diversidade traz aí uma característica muito importante para o território amazônico. Bom, também queria ressaltar, né, que exatamente toda a discussão da Amazônia ela é muito pautada a partir, né, da ocupação europeia e, recentemente, vários estudos, inclusive estudos arqueológicos, estudos antropológicos, têm demonstrado de que, mesmo antes, né, da ocupação europeia, a Amazônia ela não só tinha, né, uma grande população de povos originários, como também tinham processos bastante interessantes de produção agrícola, né? Então, estudos recentes mostram que você tem povos originários ocupando as beiras do rio Amazonas e produzindo, na perspectiva da agricultura, há 3.000 anos atrás. Então, a gente está falando aqui, né, de que a agricultura da Amazônia e esse processo de relação com a natureza, ele se dá há muito mais tempo do que a gente imaginava, e isso é formidável para refutar qualquer tese de que foram os europeus que trouxeram, né, essa perspectiva da produção agrícola para esse território, né? Dentro dessa perspectiva, quer dizer, ao longo da história, você vai tendo a conformação de duas lógicas distintas de produção, né? Não é possível aqui, pelo tempo que a gente tem, de fazer uma reflexão mais profunda sobre o processo de ocupação da Amazônia, né, histórico, mas eu queria avançar para dizer assim, hoje, a partir dos estudos que têm sido feitos, quer dizer, duas grandes lógicas de produção, elas se estabeleceram. Uma do que nós chamamos de lógica familiar e outra dentro de uma perspectiva da lógica empresarial.
essa lógica empresarial, ela está muito ligada ao que Van der Ploeg, que é um teórico holandês, vai chamar de impérios agroalimentares, né? E também a uma perspectiva capitalista de produção, onde, né, o que interessa é o lucro e o processo de artificialização do meio. Então, penso que esse é um elemento fundamental para a gente entender a ocupação da Amazônia. Quer dizer, hoje está em curso, né, um largo processo de artificialização do meio amazônico. Obviamente que isso gera uma preocupação mundial, porque a Amazônia ela tem um papel fundamental na regulação, né, do clima no mundo. Inclusive, estudos demonstram que se mais de 40% do bioma amazônico for completamente desmatado, isso gera um desequilíbrio aonde não é mais possível retornar, né, ao estado normal do bioma, ou seja, ele começa a se modificar e pode se tornar uma savana, o que impactaria profundamente, né, nas mudanças climáticas atualmente. Então, esse modelo capitalista, ele é um modelo que ele vem se estruturando principalmente a partir, né, no primeiro momento, do que a gente chama da pata do boi, né, mas hoje também muito fortemente a partir, né, das rodas dos tratores, especialmente com o avanço da cultura da soja, né, em territórios amazônicos. Por outro lado, você continua tendo, né, desde 3.000 anos atrás para cá, né, inúmeros povos, né, e grupos sociais que constituíram o que nós estamos chamando de lógicas camponesas, baseadas tanto na professora Nazaré Vanderlei, como também no professor Francisco de Assis Costa, da UFPA, onde essas lógicas são estabelecidas exatamente pela relação, né, que esses grupos sociais estabelecem com os ecossistemas de onde, né, eles vivem e produzem agroecossistemas tradicionais ou agroecossistemas agroecológicos. Então, esse processo de lógica camponesa, depois nós vamos ver lá na frente, ele tem um papel fundamental quando a gente quer compreender a discussão da transição agroecológica na Amazônia, tá? Bom, e quando nós falamos dessa perspectiva dessas diferentes lógicas, quer dizer, aprofundando um pouco mais, historicamente, quer dizer, a Amazônia ela tem sido, né, impactada profundamente por atividades, né, que a princípio são consideradas atividades de valor econômico agregado, principalmente para exportação, mas que tem um impacto social e ambiental muito profundo na região. Obviamente que isso constrata, né, tem uma diferença grande das lógicas camponesas, e nós vamos compreender um pouco melhor sobre isso. Bom, aqui a professora Ima Célia Vieira, ela traz exatamente essa relação, né, de sustentabilidade entre as diferentes categorias socioambientais da Amazônia, que vai desde, né, de povos indígenas de comércio esporádico, com uma alta, né, sustentabilidade ecológica, até exploradores itinerantes ou grandes projetos na região amazônica que geram aí baixíssima, né, ou baixa sustentabilidade ecológica, né? Isso tem a ver muito com a relação da cultura ecológica que se estabelece e a orientação econômica de cada grupo desse, né? Avançando um pouco mais, o professor Francisco de Assis Costa, exatamente pensando um pouco dessas lógicas de produção, ele estabeleceu na Amazônia do que ele chamou de trajetórias tecnológicas, né? Onde essas trajetórias são nada mais do que procedimentos técnicos e arranjos sociais associados com estruturas e movimentos que combinam similarmente trabalho direto e recursos tangíveis, né? E recursos intangíveis também, a serviço de um conjunto particular de necessidades sociais. Então, o professor Francisco de Assis, a partir dessa ideia de trajetórias, ele criou, né, com dados do IBGE, 6 grandes trajetórias tecnológicas, 3 que ele chama de sistemas camponeses e 3 de sistemas patronais.
E nas discussões que ele tem feito, ele apresenta que a trajetória que converge para sistemas agroflorestais, o que ele chama de T2, são mais sustentáveis ao longo do tempo, tem mais possibilidade, né, de manutenção ao longo do tempo, exatamente porque imitam mais o bioma natural, que é o bioma da floresta, né? Então, acho que essa é uma primeira constatação interessante de como que os sistemas mais sustentáveis na Amazônia produzidos pelos seres humanos, eles são aqueles que mais se parecem, né, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista, vamos dizer assim, ambiental, com o ecossistema original daquela região, né? Bom, e aí o professor Ruma, né, ele também vai trazer uma série de discussões sobre os diferentes tipos, né, de sistemas de produção na Amazônia. E é interessante mostrar isso ao longo do tempo, quer dizer, ele fala em 3 grandes fases, né, e é interessante perceber como que muitos dos grandes projetos na Amazônia, como é o caso da juta, da malva, do algodão, da pimenta do reino, agora do dendê, são projetos da seringueira, né? São projetos que, ao se estabelecer como grandes monocultivos em territórios amazônicos, eles tendem a um declínio, ou por questões relacionadas vamos dizer assim, a insetos pragas ou doenças, ou mesmo por não ter uma competição efetiva com produtos similares em outros países. Então, o caso mais emblemático que a gente pode dar é o da própria seringueira, né, que foi atacada aí pelo microcicuzulem, a própria pimenta, que, né, dizimada em muitas regiões na Amazônia pela fusariose, né, e outros grandes projetos que sucumbiram em função exatamente dessa pouca relação ou esse processo de artificialização que, em geral, gera, né, problemas ecológicos profundos, obviamente, sem deixar de levar em consideração aqui os impactos sociais também que esses grandes monocultivos causam no território, né? Bom, por outro lado, quer dizer, você tem, no âmbito do estado do Pará, que é um dos maiores estados da Amazônia, junto com o Amazonas, né, uma grande quantidade de terras em mãos de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, no caso de terras indígenas, assentamentos, áreas, né, de territórios quilombolas, né, e outras que compõem esse mosaico, né, de terras que, por muita luta e muito, vamos dizer assim, eu diria até muito sangue derramado, né, esses povos conquistaram o direito de uso dessas terras e que hoje, infelizmente, têm sido, né, profundamente atacados, né, sejam por políticas públicas a partir de retrocessos, né, ou seja por grupos de grileiros ou de garimpeiros ilegais ou madeireiros, né, que têm buscado invadir esses territórios para tirar o que historicamente foram conservados por esses povos, que são exatamente os bens da natureza, né, os recursos que ali existem. Bom, na Amazônia, é importante compreender que você tem uma relação interessante entre a ideia do plantar, do criar, mas também do manejar, né? Então, essa relação, né, e as suas múltiplas combinações, ela gera uma possibilidade sem igual de uma diversidade enorme de produção e, principalmente, de geração de alimentos saudáveis, né, para os seus povos e para a sociedade em geral. Depois a gente vai ver que essa é uma das características do processo de transição agroecológica que a gente precisa revalorizar, né? A Amazônia possui muitos alimentos que são extraídos diretamente da floresta, né? Outros que são extraídos das águas, né? E isso gera uma diversidade enorme, né, de, vamos dizer assim, de tipos de agriculturas que nós vamos ter nesse território amazônico. Aqui é um quadro do professor Luiz Mauro Santos Silva,
onde ele demonstra, né, que você tem desde agriculturas familiares tradicionais, diversificadas, integradas, né, mas que, em função da entrada do modelo agroindustrial, a partir de mercados, políticas públicas, né, influência de instituições de pesquisa, de extensão, né, você vai tendo uma modificação em diferentes agroecossistemas amazônicos, né, criando o que ele chama de agroecossistemas híbridos, que são agroecossistemas com lógicas camponesas, mas que acaba adotando, né, parte, né, do modelo de modernização. E alguns desses agroecossistemas, né, eles acabam evoluindo para lógicas produtivas simplificadas ou mesmo para lógicas empresariais, né, a partir da perspectiva do monocultivo. É o caso, por exemplo, de famílias que optam por trabalhar com um dendê, né, associado a grandes empresas, né, na Amazônia. Bom, obviamente que é interessante entender isso para dizer que nós temos um conjunto muito diverso de sujeitos no campo, né, nesse momento na Amazônia, e que o processo de transição agroecológica ele não tem uma cartilha, uma receita de bolo. Quer dizer, você precisa pensar cada território, cada, vamos dizer assim, local de uma maneira própria, né? Isso dificulta, inclusive, avançar na questão da transição agroecológica, né? E diante de toda essa discussão, a gente tem refletido bastante, né, que há uma hostilidade muito grande, né, na coexistência entre esses grandes projetos, essas ações modernizantes com os grupos sociais da agricultura familiar. E uma pergunta que nós temos nos feito é exatamente por que essa agricultura familiar não acaba, né, mesmo nesses ambientes hostis, por que ela resiste, né? E aí a gente encontra a resposta nessa pergunta a partir de um autor russo chamado Alexander Chayanov, que vai falar, né, de que parte do que é produzido por essa agricultura não vira mercadoria, então ela não disputa o mercado com a grande produção, né? Ele parte dessa... do que é produzido, vira o que o Chayanov vai chamar de circuitos não capitalistas, o Van der Ploeg vai chamar de circuitos não mercantis, quer dizer, eles retroalimentam, né, os sistemas familiares. Então, recentemente eu estive no interior aqui da Amazônia, né, no município do Marajó, e a gente percebe que grande parte do que os camponeses consomem são produzidos pelos próprios camponeses, numa relação muito forte de reciprocidade, né, entre os grupos familiares, mas também de produção para garantir a sua segurança e soberania alimentar. Então, isso faz com que essas famílias não necessariamente estejam o tempo todo no mercado, né, disputando o mercado, mas elas consigam coexistir, né, com os ecossistemas naturais sem desaparecer. Obviamente que, à medida que esses grandes projetos e os processos modernizantes vão avançando, vai colocando em risco essa coexistência, né, entre os grupos familiares e os ecossistemas dos quais eles vivem historicamente. Mas é importante compreender de que esse desaparecimento ele só não se dá exatamente porque parte, né, importante da relação que se estabelece não é uma relação totalmente capitalista, né? Isso alguns autores têm chamado de estilo camponês de produção, e o Paulo Peters, que é um teórico da agroecologia, ele diz que quanto mais você avança nesse estilo camponês, mais você constrói autonomia na perspectiva da transição agroecológica. Então é a partir desse caminho que nós vamos trilhar a partir daqui, né, tentando dialogar como que poderia ser uma perspectiva de transição agroecológica fortalecendo esse estilo camponês de produção, né? Então a gente pode dizer que a produção do seu próprio adubo, né, o conhecimento gerado pelas gerações que vão se relacionando, a alimentação produzida, né, por esses sujeitos, a capacidade que os camponeses têm de produzir, né, os seus apetrechos e as suas ferramentas. Isso aqui é um matapi, né, que é uma ferramenta de pesca do camarão, e vários outros elementos, como as sementes, e principalmente as sementes crioulas, como a gente chama, as sementes da própria região,
vai fazendo com que esses camponeses eles se relacionem entre si, né, e com o meio, sem necessariamente depender do mercado para sobreviver. Então, isso é pensar essa perspectiva da transição agroecológica. Bom, um outro elemento, assim, por que os camponeses e os povos originários, os povos tradicionais, eles mantêm a floresta em pé? Por que a grande parte dos territórios onde os camponeses habitam são territórios que possuem os seus ecossistemas geralmente intactos? É porque os camponeses sabem que eles precisam do que a gente chama de base de recursos autogestionada, né? Então, eles precisam dessa base material para seguir coexistindo. Então, eles não desmatam, eles não artificializam completamente o seu meio, exatamente nessa relação que se estabelece de coprodução com a natureza, né? Recentemente, eu e o professor Júlio Suzuki, inclusive, né, participou da organização de um livro que nós produzimos, saiu no final do ano, está disponível na internet, chamado No Chão da Floresta, Trabalho, Educação e Agroecologia na Amazônia. E aonde a gente demonstra, a partir de alguns artigos, que essa relação entre, né, o campesinato e a floresta é de uma outra natureza, né? O que a gente diz que o trabalho no chão da floresta é de uma outra natureza, primeiro porque os camponeses eles possuem o meio de produção que é a terra. Segundo, eles estabelecem uma relação de cultura com esse meio de produção, né? Eles coevoluem com esse meio de produção, que é diferente, né, de você, das grandes empresas, que as pessoas não têm relação cultural com o meio. Não, o meio serve para gerar lucro. É muito diferente da relação que se estabelece a partir, né, do campesinato, e isso influencia profundamente essa perspectiva da conservação, da manutenção dos recursos. Quer dizer, a relação que estabelece no chão da floresta, a gente pode dizer que é efetivamente a relação do bem viver, né? Numa construção cultural historicamente estabelecida, né? E isso é tão verdade que existem estudos, por exemplo, aqui é uma foto que mostra a questão da terra preta de índio, né, onde estudos arqueológicos demonstram que é uma terra que foi construída, né, por povos originários a partir de deposição de matéria orgânica. E essa terra hoje tem faixas dela na região amazônica, né, que são altamente férteis, né? Então, esse processo todo ele vai estabelecendo uma coprodução, mas também uma memória biocultural. E aí, por isso que eu trouxe o livro aqui do professor Vitor Toledo e do Narciso Barreira Balsóis, que fala um pouco sobre a importância ecológica, né, dessas sabedorias tradicionais nessa relação histórica estabelecida com a natureza. Bom, aqui é um outro exemplo que eu sempre gosto de trabalhar, que é a ideia da adaptação ao ecossistema local. Quer dizer, em vez dos ribeirinhos, eles, né, os camponeses que moram na beira do rio, eles aterrarem à beira do rio para construir suas casas, eles fazem em formato de palafita, né, e fazem numa altura que é a altura máxima de que a água pode chegar. Então, eles se adaptam, né, nessa vivência na beira do rio. Então, eu queria mostrar isso para efetivar essa discussão sobre essa capacidade que os camponeses têm de se adaptar ao ecossistema sem destruí-lo totalmente, né? Bom, e para ir avançando, quer dizer, a gente tem aqui uma figura que é uma figura do Van der Ploeg, que chama Coreografia da Recampenização, onde o Van der Ploeg diz que para que a gente avance nessa discussão da recampenização, ou seja, do estilo de produção camponês, e, obviamente, né, avance numa perspectiva de transição agroecológica, a gente precisa levar em consideração 6 grandes pontos, né? E a gente vai tratar rapidamente aqui desses 6 grandes pontos, trazendo exemplos aqui da Amazônia. Então, o primeiro deles é exatamente a diversificação da produção, quer dizer, a capacidade que os camponeses têm de produzir muitos alimentos numa mesma área, né? Então, esse aqui é um estudo que nós fizemos no Amapá, onde mostra que 63% das famílias entrevistadas, 141 famílias, tem mais de 8 tipos de atividades produtivas no seu lote, né? Isso significa, na sua propriedade, significa que você tem uma alta diversidade de produção.
Um estudo semelhante nós fizemos no estado do Pará, com 80 famílias, e 95% das famílias tinham mais de 5 atividades produtivas no seu lote. Então, essa capacidade do campesinato de produzir para o autoconsumo, produzir, né, inicialmente alimentos para sua família, tem a ver com essa diversificação da produção. E esse é um elemento central da transição agroecológica. Aqui é um exemplo de uma família em São Félix do Xingu, e que demonstra não só uma perspectiva ecológica da diversificação da produção, mas uma perspectiva econômica. Quanto mais diversificados são os sistemas, maior é a geração de renda distribuída ao longo do ano, né? Você tem renda em todo o ano. Então, não é só uma estratégia ecológica, é uma estratégia econômica também a diversificação, né? Um segundo ponto é exatamente a questão de você reduzir, né, o uso de insumos externos, quer dizer, como é que você amplia essa capacidade de produzir os seus próprios insumos. Então, você pode fazer isso a partir da compostagem, do biofertilizante, né, você pode fazer isso a partir de tecnologias como biodigestores, isso aqui é uma experiência aqui do IFPA Campus Castanhal, né? Você pode fazer, né, o plantio de árvores para enriquecer o seu sistema e depois, né, triturar essas árvores. Aqui é uma experiência com trator, mas a gente tem experiências também feitas manualmente, né? Isso aqui é um projeto chamado Projeto Tipitamba, em Igarapé-Açu, né? Enfim, então, a ideia de você reduzir os insumos externos, não usar agrotóxico, não usar adubo químico, não é só uma estratégia ecológica também, é também uma estratégia econômica. Quanto menos você usa, menos vai ser seu custo de produção, né, para uma determinada unidade de área. Então, esse é um elemento interessante. O terceiro é a reconversão da agricultura na natureza, quer dizer, como é que você aproveita o máximo, né, as bondades da natureza, né, e fazendo essa relação de manejo. Então, aqui, o manejo, né, de camarão, e aqui eu destaco o papel das mulheres nesse processo de trabalho, né. É fundamental que a gente reflita a questão do papel da mulher e da histórica invisibilidade que se dá para a mulher nessa perspectiva da transição, e a gente tem defendido cada vez mais a necessidade, né, de valorizar, revalorizar o trabalho da mulher, visibilizar, né, não só o trabalho, mas todas as ações que são desenvolvidas pelas mulheres no espaço rural. Aqui, a questão da produção do açaí, né, aqui o aproveitamento de diferentes tipos, né, andiroba, murumuru, ucuúba, cacau, são todos produtos da floresta, né, que podem ser reaproveitados. Esse aqui é um livro que a gente também lançou ano passado, e que tem nós fizemos uma nuvem de palavras do que aparece mais quando a gente fala de produtos da floresta, né? E principalmente os óleos, o açaí, o pescado, a mandioca, o turismo de base ecológica, né? Só para mostrar. Esse aqui é um estudo do professor Carlos Nobre, que eu acho que é importante a gente mostrar nessa perspectiva dessa relação entre agricultura e natureza, que é a comparação, né, da agropecuária tradicional, carne mais soja, com produtos da biodiversidade, aqui no caso o açaí, o cacau e a castanha, em 6 estados da Amazônia. Então, foram pegos os dados do IBGE de 2017, e aonde se demonstra que a carne e a soja nesse ano gerou em torno de R$ 604 por hectare ano, né? Enquanto que o açaí, o cacau e a castanha, numa área bem menor do que o que foi utilizado na carne e na soja, gerou 12.004 reais por hectare ano, né? Então, só para a gente ter uma comparação de que manter a floresta em pé, mas manejada e de forma, né, adequada, gera muito mais renda do que você destruir a floresta e plantar, né, soja ou criar gado. Então, esse é um grande... eu diria assim, um grande resultado, né, do ponto de vista de pesquisa, para demonstrar efetivamente de que não precisa destruir a floresta para que as pessoas possam gerar renda, gerar empregos, né, e se manter construindo o bem viver, né? O quarto ponto é a ideia da pluriatividade, quer dizer, como é que você avança, principalmente no processo de industrialização, né? Aqui é uma experiência
de transformação, né, de produtos, o caso da pupunha, né, mas também de polpas de frutas, né? Então o processo de industrialização ele é fundamental na transição agroecológica e gera um outro tipo de ocupação dentro das propriedades e das próprias comunidades, né? Quer dizer, criar pequenas agroindústrias familiares, capacitar os camponeses e as camponesas para que eles possam trabalhar, né, com outras atividades para além da atividade propriamente agrícola é fundamental, né? Aqui é uma experiência nossa do IFPA Campus Castanhal, que foi suspensa por conta da pandemia, mas que era um grupo de consumo, que também tem essa coisa da pluriatividade, como é que a gente avança na discussão da comercialização, né, pensando circuitos curtos de comercialização. Então, aqui foi uma relação entre uma cooperativa de camponeses, a cooperativa de Irituia, com o nosso grupo de pesquisa, né, e aonde a gente pôde aí gerar uma renda para a cooperativa durante o período de 2019 de quase R$11 mil comprando os seus produtos. Um outro debate sobre circuitos curtos, esse aqui é um trabalho de uma educanda da Colômbia, mas que foi feito aqui no Pará, sobre a criação de um aplicativo que possa favorecer, né, a relação direta entre produtores e consumidores. Então, esse também é um debate importante na transição agroecológica. As feiras, né, também são fundamentais, quer dizer, como é que a gente favorece as feiras que aproximam cada vez mais os consumidores dos camponeses, né? E finalizando, a gente tem as novas formas de cooperação local. Aqui é uma experiência que a gente tem acompanhado, que é uma experiência de um fundo florestal comunitário chamado Fundo Solidário do Açaí, né, que foi criado em 2010, ele funciona até hoje, e ele funciona de uma forma muito simples. Cada paneiro desse, cada rasa, né, como a gente chama, um vasilhame que comporta aí 14 quilos de açaí, que é vendido na comunidade, R$1 fica para a comunidade. Então, por exemplo, um paneiro desse é vendido na safra R$50, então R$1 fica para a comunidade. E esse dinheiro ele vai sendo acumulado e formando um grande fundo que depois é aplicado na própria comunidade, né? Seja nas pontes, seja em outros projetos, como, por exemplo, o projeto da cozinha comunitária Iaçá, que é um projeto de grupo de mulheres, a criação de peixes, enfim. Então, são muito interessantes essas experiências de novas formas, né, de cooperação local. E, por fim, o melhoramento da eficiência da conversão de insumos e produtos, quer dizer, como é que a gente avança nessa construção de novos sistemas, né, ou sistemas agroecológicos que incorporem a sabedoria dos camponeses e das camponesas, mas fundamentalmente que possam melhorar a sua produtividade do trabalho, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem construído bastante inovação a partir do IFPA Campus Castanhal, seja aqui dentro, internamente, mas também, né, diretamente com os camponeses. Tá? Para finalizar, quer dizer, a gente tem aí 3 grandes tipos, né, de realidade camponesa na Amazônia. Uma que vai em direção, né, a uma intensificação convencional, né, numa perspectiva da modernização, que tende, né, ao desaparecimento do campesinato, ou mesmo, né, à destruição dos ecossistemas, uma mais tradicional, né, e uma terceira que a gente tem chamado de intensificação agroecológica, né, que avança numa perspectiva da autonomia, né, e principalmente, né, da capacidade de reprodução social, econômica, ambiental das famílias camponesas. Então, nessa perspectiva, né, que a gente tem acreditado e avançado, né, para pensar, né, o bem viver. Quer dizer, nós não vamos avançar no debate do bem viver se a gente não conseguir avançar nessa construção realmente de uma transição agroecológica que tenha a cara, né, que tenha o cheiro, que tenha o jeito, né, dos povos e comunidades que habitam esses territórios. É assim que a gente precisa pensar essa perspectiva da transição. Tá? Queria agradecer, muito obrigado mais uma vez, e ficamos à disposição aqui para perguntas, questões, enfim. Agradecer mais uma vez o Selbo pelo convite. Pues bien, muchísimas gracias, profesor Selbo, por esa introducción que acaba de realizar. Antes de comenzar con esta mesa de discusión, quisiera agradecerle al profesor Selbo y a la CEPIAL por haber abierto
este pertinente espacio para hablar acerca del territorio y la transición agroecológica, y además de eso, cómo es el concepto del buen vivir se relaciona con estos elementos, cómo se puede pensar el buen vivir a través de la agroecología. También quiero darle las gracias al profesor Julio César Suzuki y también al profesor Romier por estar participando en esta mesa junto conmigo, y pues expresarles también la satisfacción que es compartir un escenario como este junto a grandes personas como son estos tres profesores, pues de quien he aprendido bastante y cuya trayectoria académica también representa un peso enorme en el tema, en esta discusión tan pertinente de la transición agroecológica. Bueno, para comenzar entonces esta discusión y para sumar a lo que también van a comentar los otros profesores, pues bueno, yo he traído hoy un tema que me parece que es extremadamente importante y que tiene un impacto en el contexto colombiano muy vigente. Y pues bueno, lo he titulado Entre resistencias sumapaceñas, el convite como una práctica de socialización de la agroecología. Entonces, cuando yo me refiero a las resistencias sumapaceñas, inicialmente quiero centrarme en el término de Sumapaz. ¿Qué es Sumapaz? Pues básicamente, cuando me refiero a Sumapaz, estoy haciendo referencia a un territorio bastante rico en cuanto a recursos naturales y también en cuanto a cultura campesina. Resulta que el páramo de Sumapaz se caracteriza por poseer una flora y una fauna muy específica, además de una relación demasiado estrecha con el agua. Este páramo, por lo menos el páramo de Sumapaz, que es el más grande del mundo, tiene una altitud que supera de lejos los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este páramo es frío, es húmedo y principalmente en las noches puede llegar a registrar temperaturas de aproximadamente menos 8 grados centígrados. Durante el día, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, podemos encontrar un cielo que es soleado, muchas veces despejado, pero esto principalmente entre diciembre y febrero. El resto del año generalmente predomina una nubosidad y neblina, que es característica propia de los páramos. Y a lo largo de este paisaje, cuando ustedes van recorriendo, lo pueden encontrar también unas rocas que son muy características del periodo, son rocas sedimentarias características del periodo devónico y el terciario, como también son rocas metamórficas propias del Paleozoico, y muy visibles en ellas se destacan algunas marcas que son vitales en el proceso de los retrocesos y de los avances de las glaciaciones. Entonces, bueno, ¿qué sucede con este páramo, que es un bioma geoestratégico en Colombia? Un bioma bastante rico en recursos naturales, como le decía desde el inicio. Entonces, cuando yo hablo acerca del páramo de Sumapaz, lo primero que tenemos que pensar es que existen varias cosas con el nombre de Sumapaz. Entonces, lo primero, claro, el bioma, como les estaba explicando. El segundo, como ustedes pueden observar, que se encuentra en una región un poco más amplia, entre Cundinamarca y Bogotá. Pues esto se debe a que el lugar del cual yo voy a hablarles en un momento se despliega a través de lo que es la provincia de Sumapaz. Entonces, aproximadamente en sí el territorio que pertenece al páramo de Sumapaz tiene más de 300.000 hectáreas. Pero pues me voy a centrar, como lo decía, en lo que es la provincia de Sumapaz, que está entre Cundinamarca y Bogotá. Entonces, existe también otro espacio denominado Sumapaz, que es la localidad número 20 de Bogotá. Pues Bogotá en sí está distribuida administrativamente en lo que se llaman localidades, y la única localidad rural en sí se llama pues Sumapaz, ¿no? Queda al sur de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado tenemos el páramo, por otro lado tenemos la provincia y también tenemos la localidad, todas tres llamadas Sumapaz. Entonces, este que ustedes están viendo aquí en la imagen, que es un área delimitada, pertenece en sí al páramo. Sin embargo, me voy a centrar en este costado izquierdo, que es donde se encuentra un asentamiento campesino que es conocido como la zona de reserva de hecho Sumapaz. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tenemos por un lado un escenario con unas características ecológicas bastante relevantes.
Y por otro lado tenemos también los sujetos que se encuentran en este lugar, que son básicamente familias campesinas. Pero ¿qué sucede? Que aquí comenzamos a percibir una especie de embates de la violencia y sucesivos planes de ocupación en este territorio. Entonces resulta que existe una latente amenaza en cuanto al modo de vida y reproducción campesina, en la cual se han venido articulando los sujetos en el territorio y han creado resistencias. Entonces, el pensar el buen vivir en este territorio se ha transformado inicialmente en una resistencia, en cómo permanecer en el territorio, pero también dialogar con los elementos que presenta este bioma tan importante en Colombia. Solo por nombrar algunos elementos que implican estas coyunturas históricas y conflictuales, podemos, por ejemplo, percibir que desde el periodo de colonización, ese territorio viene siendo ocupado por grandes haciendas, por familias bastante poderosas que básicamente centraban su actividad económica en la ganadería. Y pues bueno, con el periodo desatado de violencia, conocido como la violencia en Colombia, podemos percibir que el desplazamiento forzado de la guerra obliga a las familias a migrar. Y algunas de ellas propias de los departamentos como Tolima, como Huila y desde el mismo Cundinamarca, van a migrar y se van a asentar en este territorio. Y pues intentando buscar una calidad de vida, se van a ir estableciendo con sus familias. Entonces, por un lado tenemos una apropiación de terrenos, ¿cierto? Que viene de un legado que tiene unas raíces históricas y coloniales. Por otra parte, como es un páramo, es un territorio estratégico, es un bioma bastante importante, la figura de los parques naturales en Colombia ha querido también establecer unos límites que, bueno, cercan bastante a las familias campesinas. Entonces ha querido crear como tal un parque natural en torno del páramo, y esto lo vienen haciendo desde 1977, y pues en este mismo proceso han expulsado también familias campesinas. Por otra parte, tenemos obviamente que si esto es un páramo y que tiene una gran relevancia en cuanto a la cuestión del agua, podemos también percibir proyectos hidroeléctricos que quieren asentarse en este territorio, como también los mineros, sin dejar de lado. Por otra parte, también tenemos la instalación de batallones de alta montaña, y esto debido a que en algún momento en el siglo XX, el páramo de Sumapaz también fue también un sector de un trayecto que utilizaban las guerrillas, donde pues se asentaron. Y el gobierno, en cuanto a la lucha contra las guerrillas, pues estableció también batallones. Y esto ha sido también una problemática también, porque todos estos elementos entran en contradicción con lo que en realidad representa el campesinado y pues su establecimiento en ese territorio. Claro, y eso también sin dejar de lado que pues también existe una imposición, unos elementos propios de la Revolución Verde que van a llegar a este territorio y que también van a crear una especie de modificaciones y una nueva lógica de hacer, de producir en este territorio. Entonces, frente a todos estos elementos tan conflictuales, ¿qué sucede con los campesinos, no? Entonces, bueno, aquí podemos percibir que desde la Constitución de 1991, que declaraba a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, se reconoce a los indígenas, cosa que está ok, que está perfecto, se reconoce a los indígenas como sujetos de derecho y también la relación que existe entre ellos con la tierra y el territorio. Sin embargo, uno de los dilemas es que se quedan por fuera de este proyecto los campesinos, y eso también significa y va a implicar un montón de vulnerabilidades en cuanto a los derechos de estos sujetos. Y en medio de tanta violencia, en medio de tanta vulnerabilidad de derechos, pues los sujetos en Sumapaz han venido articulándose a través de Sintrapaz y de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina para crear, para delimitar un espacio propio que pueda salvaguardar un poco más la cultura y la forma de ser y hacer campesina. En ese caso nace pues la zona de reserva campesina. De hecho, porque en sí no está legalizada como otras que existen en Colombia. Entonces, para hablar un poquito acerca del contexto territorial de las zonas de reserva campesina, lo primero que quiero destacar
es que desde la Ley 160 de 1994 se viene luchando por la creación de estos territorios, pero es solamente con el decreto 1777 de 1996 que justamente consiguió reglamentarse esta parte. ¿Cuál es el objeto de las zonas de reserva campesina? Pues básicamente fomentar la estabilidad campesina, superar conflictos sociales y crear condiciones para la paz. Por lo tanto, sus objetivos van a ser controlar la frontera agropecuaria, evitar y corregir fenómenos de concentración fundiaria, consolidar la economía campesina, incentivar un poco más el desarrollo humano sostenible, regular y aprovechar terrenos que se consideran como baldíos y también procurar un poco más el ordenamiento territorial y la gestión pública, al igual que fortalecer los territorios rurales. En ese sentido, y bajo todo este marco, el extinto INCORA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria en Colombia, que después pasó a llamarse INCODER y que actualmente es la ANT, estos institucionalmente son aquellos que, bueno, tienen un poco más el control de los territorios, no el control en sí, pero sí desde una perspectiva gubernamental. Y estos institutos, junto con un préstamo del Banco Mundial, crearon el proyecto piloto que consistía en la construcción de 3 zonas de reserva campesina, que son la del Pato Balsillas en el departamento de Caquetá y la del Calamar en el departamento del Guaviare. Sin embargo, pues hay una cosa que podemos destacar de estos 2 territorios y es que justamente se venía realizando o se concentraba un poco más del conflicto por la tierra en este lugar, justamente porque los campesinos pues tenían una actividad económica que estaba relacionada con el cultivo de plantas tradicionales que pues se van a convertir posteriormente por otros actores sociales en plantas que se tornarían ilícitas de cierta manera. Y es justamente con la producción de las drogas. Entonces, actores sociales estatales van a enfrentarse básicamente contra campesinos en esa lucha por las drogas, aunque los campesinos son el eslabón básicamente más bajo en esta cadena, ¿no? Y que pues por lo tanto no deberían ser seguidos. Pero bueno, esa es otra discusión. En ese sentido, estos 2 territorios principales van a estar bastante cargados de conflictos entre diferentes actores sociales y en medio quedan los campesinos. Otro territorio que también es bastante interesante y que hizo parte del proyecto piloto fue Cabrera, que es un municipio de amortiguamiento del páramo de Sumapaz, donde pues se creó esta zona de reserva campesina. Pues bien, con muchísimo esfuerzo se creó la Perla Amazónica en Putumayo, esta otra zona de reserva campesina, y básicamente aquí paró la financiación. Entonces, aquí la vino a asumir por una parte la cooperación internacional europea y también la financiación del proyecto para la paz en el Magdalena Medio, y allí fue donde se creó en Antioquia y en Bolívar la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra y también la del sur del Bolívar. Pues resulta que en estos lugares también existe una conflictualidad en cuanto a la producción de determinados cultivos ilícitos, pero creo que un poco más evidente en estos espacios, en estos 2 departamentos, es la violencia de actores público-privados que actúan en pro del paramilitarismo. Y aquí se va a ver, por ejemplo, una persecución de los campesinos, de los movimientos sociales, que de hecho persiste hasta hoy en día. Para nadie es un secreto que pues uno de los países que más tiene cifras en cuanto a la violencia de movimientos sociales hacia sujetos que militan, pues básicamente es Colombia. Y eso pues todavía se viene dando. Actualmente, este contexto territorial de las zonas de reserva campesina ha conseguido legalizarse 7 de estos espacios en diferentes partes del país, pero existen 23 solicitudes para la creación de estos espacios. 3 de estas 23 solicitudes son ya casi que declaradas zonas de reserva campesina, de hecho, porque a pesar de que ya se cumplió con todos los requisitos burocráticos, los mismos sujetos, como en el caso de Sumapaz, no saben todavía qué más hace falta para que por fin
sean legalizados estos territorios y pues sean protegidos los derechos de los sujetos. En ese contexto, al conversar con los sujetos de Sumapaz, podemos percibir que, bueno, además del descontento histórico que tienen con el Estado, se percibe que existe un sentido de pertenencia y un orgullo hacia ese territorio sumapaceño. Pues es una marca de lucha que caracteriza a los sujetos y que ha venido desdoblando experiencias, entregas, desafíos, estrategias territoriales, tanto de cuidado como de permanencia con la tierra, un diálogo demasiado próximo. Y pues bueno, como ustedes pueden observar aquí en esta nube de palabras, pues podemos apreciar algunos aspectos claves en el discurso de los sujetos que se relacionan con el territorio. Claro, entre ellos está la tierra, la lucha por la tierra, ese sentimiento y esa memoria viva acerca de la violencia, es el tipo de producción que vienen realizando, son las dificultades, las facilidades, son las fincas, el convite, como lo colocan en una primera, como una forma que resalta bastante en el territorio, es el cuidado con el páramo, es la gente, son las mujeres que también son posicionadas como sujetos de extremo valor y actores bastante importantes en el territorio. Es aquella formación nacional, son los años que ellos llevan en este territorio y son las familias como se vienen articulando en torno a todos estos elementos que lo rodean. Y por supuesto el IALA, que es el Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, que propiamente no queda en la zona de reserva campesina, de hecho, pero sí queda en un espacio muy próximo, que es en Biotán, un municipio que, bueno, como institución académica fortalece estos procesos dialógicos entre las comunidades y entre la agroecología. De hecho, algunos de los miembros algunos de los chicos estudiantes en la zona de reserva campesina también estudian en este IALA y pues fortalecen esa parte práctica y teórica para después ser repasada y socializada en sus territorios, ¿no? En las fincas. Y pues en ese sentido es que nace el convite como un elemento articulador del territorio. En ese sentido, si lo comparamos o si lo traemos a un contexto brasileño, el convite sería casi que un equivalente a un mutirão. En ese sentido, pues bueno, la razón de ser de esta actividad como tal radica en que el intercambio de fuerza de trabajo que implican estas instituciones se realiza con base en principios de reciprocidad regidos por sistemas de normas sociales. Y es este accionar social conjunto que resulta ser una estructura de trabajo cooperativo en la cual los vecinos contribuyen con mano de obra no remunerada en situaciones estipuladas, sin la condicionante de permanecer a la misma unidad doméstica. Y pues bueno, son este tipo de actividades que pueden ser entendidas como expresiones de organización impulsadas por la necesidad de institucionalizar la cooperación entre los sujetos, equilibrando no solo lo colectivo, sino también lo individual. ¿Por qué? Porque en esta ecuación no se sobrepone ninguna de estas dos intenciones. Entonces, básicamente, el convite consiste en una actividad que se realiza todos los miércoles en alguna de las fincas de las familias que pertenecen a la actividad y la familia anfitriona delega algunas actividades para que sean realizadas. Entonces, no solamente es una mano de obra también colectiva, sino que también es un espacio donde se pueden intercambiar algunas ideas en torno del fortalecimiento del territorio y de la agroecología. Entonces, cuando pensamos en estas unidades agroecosistémicas, que serían las fincas de los sujetos, podemos percibir que ellas funcionan como un metabolismo, como un todo. Y pues, al ser un metabolismo, existen unas entradas y unas salidas. En esta unidad agroecosistémica existen subunidades que entre todas prácticamente dialogan, se nutren. Por ejemplo, tenemos la subunidad pecuaria, cuyas entradas hacia esta subunidad son alimentos, sales, medicamentos veterinarios, algunos insumos externos necesarios tal vez para construir espacios para los mismos animales. Tenemos una subunidad forestal, donde se componen las cercas vivas y también la foresta. Por otro lado, tenemos una subunidad agrícola, que está más compuesta por
Por ejemplo, las entradas que se le pueden dar a estas subunidades están más relacionadas con semillas nativas y pues están compuestos por huertas, son todos aquellos jardines, es el mismo pasto, son las mismas actividades relacionadas con el lombricultivo y pues en general con lo que es el manejo del suelo. Por otra parte, otra subunidad es la familiar, que es generalmente pues la familia como tal, la familia campesina. Entonces, en el convite, básicamente, se fortalecen cada una de estas subunidades y pues bueno, se pueden generar algunos elementos que pues son aprovechados y que son resultados de ese trabajo, ¿no? Por un lado, como lo decía, individual, porque son las familias como tal trabajando en este lugar, pero también de forma colectiva. Entonces es fortalecer, por ejemplo, la producción de la leche y de los derivados, la miel, el polen, los huevos, la materia orgánica, pues que es una fuente para el compostaje y pues como un elemento, como una consecuencia, aquella compactación del suelo que se va a dar, obviamente porque se está trabajando con ganado. Por otra parte, por ejemplo, en cuanto a la reforestación, un elemento que se obtiene de estas unidades agroecosistémicas es una reforestación. Son fuentes de agua y una recuperación de flora nativa, que bueno, se ha venido deteriorando con el paso de los años y como mencionaba, pues la revolución verde en algún momento causó estragos en este territorio. Por otro lado, tenemos un rescate de alimentos que son para consumo propio y para venta. En algún momento cuando yo conversé con algunas personas que realizan esta actividad del convite, me mencionaban que una actividad muy visible fue el rescate de papas nativas, de tubérculos en general nativos, porque pues esto surgió de una de las actividades, en uno de esos momentos donde ellos estaban reuniendo. Uno de estos miércoles conversaron sobre la necesidad de rescatar los alimentos propios que son nativos. Y pues bueno, de eso salió un proyecto bastante interesante donde fueron vendidos también algunos de estos tubérculos. Y pues bueno, también es el hecho de rescatar alimentos hasta la quinoa, que ya no son tan frecuentes de verse, ¿no? Y claro, en la subunidad familiar también podemos encontrar como un resultado la mano de obra que se genera y también pues el conocimiento de todos estos procesos biológicos. Entonces, en algunas de esas entrevistas en cuanto al convite, por ejemplo, mencionaban que esta actividad no nace de una idea como tal del IALAB, pero sí se fortalece con los conocimientos del IALAB. Entonces, este convite, por ejemplo, se basa en el hecho de que son 10 familias por ahora que vienen trabajando juntas y pues generan un trabajo colectivo. Entonces, todos los miércoles van las familias a una finca a trabajar y pues a ayudar en las labores cotidianas de este espacio. Cada semana se van rotando de fincas para que pues todos tengan oportunidad de participar. Entonces eso permite pues fortalecer los lazos entre las familias, los lazos que son sociales, comunitarios y que pues también se permite aquel intercambio de conocimientos entre los sujetos, es el compartir también las experiencias. Y pues bueno, me mencionaban que iniciaron, por ejemplo, con 3 familias que tenían huerta y ahorita, por ejemplo, eran 9. Eso fue en 2020 cuando realicé pues esta entrevista y supongo que la actividad ha crecido un poco más. La misma persona me mencionaba que además de que existen otras maneras de trabajo silvopastoril, que es el trabajo con especies menores, por ejemplo, en viveros, cuando se siembran árboles, las dinámicas de cómo organizan las fincas. Entonces, todos estos elementos son un acumulado de experiencias, es un intercambio de ideas que se genera y pues es una apropiación de lo que en realidad implica la agroecología y la transición hacia la misma. Pues no es solamente quedarse en esa situación, sino que es sistematizar la experiencia. De hecho, esta persona que fue entrevistada hace una labor muy bonita, que es llevar las memorias como tal de cada una de estas actividades que se van realizando y así pues tener una organización en cuanto a las actividades que van a realizar también a futuro, como crear una especie de planeación. Entonces, esto ha dado también un material muy interesante que son 2 revistas donde se habla acerca de este tema también del convite.
Otra persona, por ejemplo, me mencionaba que estaban apostando principalmente a los tubérculos andinos, como lo decía hace un momento. Y es que, bueno, tubérculos andinos como las papas, diferentes tipos de papas nativas, los cubios, las chugas y entre otras variedades. Desde la experiencia de ellos, lo único que se ha hecho es básicamente quitar el modelo convencional y pues meter unas nuevas prácticas y entre esas prácticas rescatar cultivos como la quinoa y las leguminosas como las arvejas y las habas. Todo esto básicamente pensando en fortalecer el territorio, en más que degradarlo, básicamente dialogar con él y pues causar el menor impacto posible. Entonces, de cierta manera, todos estos elementos hacen parte de un vivir bien, porque en medio de las conflictualidades territoriales que tienen los sujetos, como lo mencionaba al inicio, en ecosistemas tan estratégicos como lo son el páramo, pues básicamente ese trabajo colectivo que vienen realizando, que vienen fortaleciendo las familias, pues es básicamente una agricultura familiar y un trabajo desde una perspectiva ecológica que expresa como tal unas prácticas cotidianas que son summa causae, que son prácticas del buen vivir. Entonces, en ese sentido, pues ya para ir finalizando, podemos percibir que algunas consideraciones o algunas conclusiones que podemos obtener de este espacio es que los mecanismos que fortalecen aquellas raíces históricas y coloniales todavía básicamente permanecen en este territorio y se hacen evidentes cuando existen demasiadas tentativas de invadir y de atacar lo que sería esta cultura campesina que viene existiendo y reexistiendo desde periodos coloniales. Por otra parte, tenemos una evidente crisis ambiental que mercantiliza la naturaleza en un ciclo económico de acumulación. Y aquí es donde percibimos, por ejemplo, aquellos intentos de instalar hasta una hidroeléctrica en este territorio, que, bueno, que es bastante importante para Colombia. Entonces, en esos sentidos, podemos percibir que actividades como lo son el convite, estas actividades campesinas son resistencia, pero además de resistencia también velan por una soberanía alimentaria, porque ese trabajo colectivo y ese trabajo solidario, pues básicamente me van a llevar a unos mecanismos que son comunitarios y que ayudan en sí a promover resolución a conflictos que son rurales. Entonces, bueno, básicamente podemos percibir que son demasiados elementos los que giran en torno hacia el páramo de Sumapaz. Y pues bueno, no me voy a retirar sin antes manifestar definitivamente todo mi apoyo y también pues toda mi admiración, porque en Colombia las personas que son la base de prácticamente nuestra economía se encuentran en las zonas rurales. ¿Por qué no? En este espacio que es demasiado interesante, que es demasiado importante, que es relevante, no solo ambiental, sino también desde una perspectiva social. Y pues bueno, yo creo que voy dejando por aquí para pasarle la voz a los colegas. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado esta pequeña ponencia y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias.